Estou aqui de novo com o Anderson Dantas, vocês conhecem, instrutor de condução e um grande especialista em detalhes técnicos de caminhões. E ele vai responder para a gente hoje algumas dúvidas em bloqueio de diferencial. Anderson, tem algumas coisas que se dizem por aí que não é bem assim, né? Sim, Roberto. Principalmente em se tratando de bloqueio diferencial. Há um grande mito, né? As pessoas ficam até receosas de usar o bloqueio diferencial. Lembrando que nós temos dois tipos de bloqueios de diferencial. Nós temos o bloqueio transversal, que bloqueia os semi-eixos, ou seja, ele acaba tirando, né, aquela função de diferencial nas curvas da caixa de satélite. Então, com o bloqueio transversal acionado, você fica impossibilitado de fazer curvas. E se você teimar em fazê-las, você pode trazer sérios danos aí ao seu eixo traseiro ou arrastar o pneu dianteiro, dependendo da sua condição. É proibido usar? Não, pessoal. Se você está numa condição trativa, né, duvidosa, ou se você encalhou o caminhão onde, por exemplo, só tem um lado patinando, você deve sim acionar o seu bloqueio transversal. Saiu daquela situação, você para o caminhão novamente e desaplica o bloqueio. Lembrando que, para aplicar o bloqueio transversal, é recomendado que você esteja com o caminhão parado. Embora muitos manuais aí até permitam um engate do bloqueio do diferencial em baixas velocidades, mas eu não recomendaria, ok, pessoal? E nós temos também o bloqueio longitudinal. O bloqueio longitudinal ele está presente nos caminhões 6x4, ou seja, naqueles caminhões traçados. E por que existe o bloqueio longitudinal? Se vocês perceberem, o primeiro diferencial de um caminhão 6x4, ele tem uma carcaça maior. E por que ele tem essa carcaça maior? Porque ali dentro nós temos um interdiferencial blocante, ou seja, uma caixa equalizadora. E por que ela serve? Ela serve para fazer o seguinte: quando você tem um caminhão traçado, os dois diferenciais, e esse primeiro eixo passa num buraco e o outro eixo está em linha reta, nós temos uma diferença de velocidade entre o primeiro e o segundo eixo. E para compensar essa diferenciação de velocidade, nós temos um interdiferencial blocante que serve como um diferencial entre os dois diferenciais que estão tracionando o caminhão. Em condições normais, nós temos 50% de tração aqui e 50% de tração aqui. Porém, se esse diferencial ficar numa condição trativa um pouco mais livre, a caixa equalizadora entende que ele está numa outra situação de rotação e vai fazer com que se transfira mais torque para esse diferencial ou para esse daqui. É por isso que você deve usar o bloqueio longitudinal. Lembrando que, com o bloqueio longitudinal acionado, você pode fazer curvas. E o 6x4 também tem o bloqueio, alguns, né, pessoal? Alguns caminhões 6x4 tem um bloqueio transversal também. Tá? Eu falo alguns porque, por exemplo, você pega um Volkswagen 31, 260, alguns caminhões traçados aí com os diferenciais métricos, alguns 6x4 só vai ter o longitudinal, ok? Não vai ter o bloqueio transversal. Mas a outra grande maioria de caminhões aí, principalmente cavalos mecânicos, eles têm o longitudinal e o transversal. O transversal você não pode fazer curvas e o longitudinal você pode fazer curva. E aí, vamos também aproveitar, viu, Roberto? Tirar uma dúvida aqui do pessoal. Por exemplo, você vê um caminhão traçado, subindo uma serra curvando, e o caminhão está parado patinando na serra lá. Fala, mas o caminhão não é traçado? O caminhão é traçado, porém o motorista, por falta de informação, ele não atuou o bloqueio longitudinal antes dessa condição trativa duvidosa. Ou seja, ele deveria ter entrado antes dessa condição. Porque quando você faz uma curva, principalmente com um pavimento um pouco liso, os primeiros momentos de chuva, por exemplo, onde você tem dejetos de graxa, de óleo, poeira, forma aquela pasta, você vai pegar o caminhão numa condição de curva, você tem também, por exemplo, puxando um rodotrem ou um bitrem, lembrando que o bitrenzão tem mais resistência nas curvas, porque você tem os eixos, os três eixos eles oferecem maior resistência ao arraste, então você tem uma maior probabilidade de prender o caminhão numa curva com um bitrenzão 9 eixos do que com um rodotrem. Então você pega essa condição da sua composição frenando e curva. Então você já está fazendo com que a caixa de satélite trabalhe na curva, tendo aquela variação entre os dois lados, né, de cada diferencial, e você pega essa condição de tração não tão favorável assim ao atrito com o pneu solo, e aí você pega também que você tem a caixa equalizadora trabalhando ali naquele momento, e aquele diferencial que patinar mais primeiro, ela vai demandar o torque todinho para aquele diferencial, deixando o motorista naquela condição trativa vergonhosa. Então, sempre que você tiver uma condição dessa, aplique o seu bloqueio longitudinal antes e depois desaplique, obviamente, ao passar
velocidades superiores de 30 a 40 por hora. Esse tratativa vergonhosa foi legal. Tá certo, Muito pessoal. obrigado, pessoal. Esse foi o Anderson, mais uma vez, e até a próxima.